Resumo da semana 3 na sala. Resultado. Bom, antes de começar a falar sobre o resultado da semana, eu vou falar que a gente conseguiu montar um setup que parece bom. Não é o setup que a gente executou nessa semana. Eu vou falar o porquê. É um outro setup. Ele tem poucos indicadores, é simples de entender. Vamos fazer apenas operações de tendência e pullback. Tem menos entradas do que os anteriores, e de acordo com o backtest feito do mês de janeiro completo, o resultado foi satisfatório. Daí a gente vai estar executando na próxima semana, a partir de amanhã, né? Eu vou exibir aqui os cálculos. Esses foram os cálculos. A meta é de 200 pontos ou mais, alvo de 100 pontos e 150 de stop. E ele obteve esses resultados aí, certo? Bateu meta em todos os dias. A gente quis trocar de setup porque para reduzir a quantidade de operações, porque aquele primeiro setup estava dando quase 100 operações, né? Mais de 70, 80, e estava demais pra gente e tinha muito stop. Por isso que a gente quis mudar dele. E também para facilitar também o entendimento do setup. Na semana passada, a gente executou um outro setup que a gente tinha escolhido, porém ele não teve bons resultados e eu tive um baita de um prejuízo e, portanto, nessa semana que vem eu vou executar tudo no simulador. Para quem estiver se perguntando por que eu não fiz na outra semana, no simulador, porque já que o setup era novo, porque eu cometi a loucura de contratar o Profit Pro pela Rico. E para quem não sabe, pela Rico e pela XP, para ter o Profit Pro, é preciso fazer uma operação com 200 mini ou 200 operações com um contrato, né? E eu não tinha grana para executar com tantos contratos. Só com um contrato só, fazer 200 operações foi muito complicado. Eu não fiz os cálculos certos e teria dado no setup anterior, né, no primeiro setup, talvez tivesse dado, mas acabou que a gente trocou o setup pelo o que a gente executou na semana passada e não foi bom para mim, complicou bastante. E aí, isso que me atrapalhou com a minha conta, e aí eu não pude executar no simulador. Para bater a meta de 200 operações, tive que executar na conta real. Mas eu já consegui bater a meta de 200 operações e já cancelei o Profit Pro na Rico. Eu vou estar operando agora com o Rico Trader, que é só R$10, ou uma operação por mês, né, para não pagar. Uma decisão errada e tudo pode ir por água abaixo, né? Mas paciência. Vamos ver como foi o desempenho da semana do dia 16 ao dia 20. Resultado do dia 16, segunda-feira. Não foram ruins não, viu? Teve 2 pessoas que bateu meta. Eu comecei num horário que eu peguei uma operação positiva. E aí depois eu tomei alguns loss. Mas aí eu consegui recuperar e fiquei com R$7 positivos. Para você ver aqui o desempenho, foi muito complicado na variação de pontos. Dá para ver que foi muito complicado as operações. E depois que consegui deixar ele positivo em R$7, eu queria bater minha meta, né? Então eu executei entradas e eu não sei o que foi que deu, mas não foi bom. E para 2 pessoas foi bom, mas para mim foi complicado. Tem muitas operações que elas são boas, mas se você for analisar, a maioria deu 50 pontos apenas. E o alvo era de 100 pontos. Por isso que isso me atrapalhou. Como o alvo era de 100 pontos e a maioria deu só 50 pontos, aí ele voltava e me estopava. E isso complicou para mim. Deixa eu mostrar aqui. E aí eu fiquei operando até umas 4 e pouco. E aí quanto mais eu operava, eu não conseguia reduzir o loss nem nada. Aí eu decidi parar mesmo com esses 160 negativo, antes que a coisa piorasse, né? Eu parei com esse resultado porque não dava para
continuar operando e tentar recuperar, como eu fiz na primeira semana, né? Porque quanto mais eu operava, ele não conseguia ser resgatado. Aí eu aceitei. Vamos ao resultado de terça-feira, dia 17. Como vocês podem ver, de novo, 2 pessoas bateu meta, mas a minha conta não deu. Tá? Não sei como foi que essas pessoas conseguiram bater meta, mas pra mim, de novo, não deu. A maioria, ó, algumas deram boas, mas eu peguei loss e alguns que eram 50 pontos aqui. Por isso que não deu pra bater meta aqui. Era 50 pontos e o meu alvo era de 100 pontos, porque era o alvo oficial. Ele anota aqui porque ele anota quantos pontos deu, para saber. Tá aqui a variação, de novo, mostra o quanto complicado foi. Isso não foi complicado só para mim, foi complicado também para ele. Tá certo? Eu sei que teve 2 pessoas que bateram meta, mas eu não faço ideia de como elas bateram meta. Mas para ele também, ele só foi se recuperar à tarde. Ele usa mais contratos. Para mim, não deu de novo e eu tive que aceitar o loss. R$ 80. Eu fiquei operando até a tarde e tentei fazer de tudo, mas não foi possível resgatar de novo. Esse loss foi até menor, né, do que o anterior, que foi 80. Daí vamos ao resultado do dia 18, na quarta-feira. Na quarta-feira, ele desistiu de anotar tudo, porque também foi ruim o dia, as operações. Depois de perceber o fracasso que foi ter mudado de setup, foi decidido que ele não seria mais feito e foi apagado as anotações do fracasso que foi o setup novo. Foi feito um novo estudo e encontramos um novo setup, um setup melhor, mas a gente encontrou ele na sexta-feira. Ainda vou falar sobre ele. Ter trocado aquele primeiro setup pelo setup que a gente executou nessa semana foi ruim, foi um erro, mas o erro mesmo maior foi eu ter trocado minha Rico Trade pela Profit Pro, pela Rico, porque fazer 200 operações é loucura demais. E aí isso foi o que complicou. Não tem relatório da quarta-feira. Na quarta-feira, depois do resultado que foi um fiasco, ele decidiu voltar àquele setup anterior que a gente estava executando, tá certo? Esse foi o meu resultado da quarta-feira. De novo, não foi bom. Então, eu só executei mesmo por conta da plataforma. Eu nem teria feito em conta real se não fosse a plataforma para bater os 200 contratos. Tive que aceitar a derrota. Quando eu cheguei nesse loss de R$ 137, eu fiz um cálculo e aí eu percebi que eu só teria R$ 300 na corretora. Aí eu decidi parar na quarta-feira, e deixar para o próximo dia, para ver o que aconteceria. Resultado do dia 19, quinta-feira. O resultado foi bom, porém eu não pude começar nesse horário, tá? A gente tinha mudado o alvo para 75 pontos. A gente já estava com o setup anterior e, infelizmente, na quinta-feira, a energia daqui de casa caiu e eu não consegui ligar a tempo de pegar essa primeira fase aqui boa para bater meta. Como eu sabia que já estava só com 300 na corretora, eu sabia que não poderia executar qualquer operação, não é? Porque o valor era muito baixo e todo mundo bateu meta nesse horário. Eu teria conseguido me recuperar um pouco se eu tivesse começado nesse horário. Mesmo tomando esses stops aqui, pegando tudo aqui, teria dado bom. Foi um dia bom, porém a energia de casa caiu e eu não peguei. Aí quando a energia voltou, todas essas operações boas já tinham passado e eu decidi não operar mais na quinta-feira, porque o valor era muito baixo e já estava nesse horário mais ou menos tomando alguns stops, mas teria dado bom, né? Aí só que eu lembrei da questão da plataforma. Faltavam 82 operações para serem feitas para me concluir as 200 operações e cancelar ela. Aí eu tomei uma decisão. Olha aqui pela variação de pontos, como foi bom. Começou bom,
Aí deu alguns stops aqui, mas ó, fluiu o negócio, deu certo. Só que eu decidi não operar pela sala. Aí quando foi à tarde, eu lembrei que ainda faltava 82 operações para fechar as 200 operações que eu precisava para cancelar o Profit Pro. Aí eu tomei a brilhante ideia de montar uma ordem oco de um tigre. Só que não deu certo, aí eu coloquei 2 tigres, de gain e de loss. Só para executar essas operações aí e cancelar logo a plataforma. E eu meio que entreguei de mão beijada esse valor aí, né? Eu executei as operações, tá aqui. A primeira foi às 16h30, 16h35, né? E aí eu fui fazendo aleatoriamente, só mesmo para conseguir bater a meta, fiz até um a mais, para fazer essas 200 operações e cancelar a Profit Pro da Rico. Foi um prejuízo, e depois disso, dessa loucura, que eu pensei, se era para operar para bater a meta das operações para cancelar o Profit, por que eu não executei na sala, né? Porque pelo menos eu teria ganhado alguma coisa. A gente só calcula as coisas depois que executa, né? Às vezes. Mas pelo menos eu cancelei logo esse Profit Pro, me livrei dele e agora eu tô com a Rico Trader. Sexta-feira. Vamos ao resultado de sexta-feira. Pois é, depois de todos os erros cometidos durante a semana, eu não operei na sexta-feira em conta real, nem tinha como mesmo, né? E foi na sexta-feira que a gente planejou um novo setup. Por que um novo setup que a gente quer? Porque o primeiro setup, ele é um pouquinho complicado de entender, tem muita coisa no gráfico, ele dá muitas operações e também dá muito stop. E apesar da gente bater meta, apesar de ser um setup bom, mas a gente quer reduzir a quantidade de operações e quer reduzir a quantidade de stop e quer algo que seja simples de colocar na tela e entender para executar. E sexta-feira a gente teve uma ideia, uma pessoa passou num grupo, uma forma que ele opera, daí daí o cara da sala tinha os indicadores certos para isso, a gente fez os cálculos, daí foi quando ele fez o backtest do mês, que seria esse, e o resultado resultado total até o dia 20, do dia 1º ao dia 20, e com o contrato chegando a esse financeiro aqui, é um resultado maravilhoso, aí a gente decidiu que vamos operar por ele. Nessa semana, eu vou executar, nessa semana que vem, a partir de amanhã, né, eu vou executar ele todo no simulador, não tem como eu executar em conta real, porém, eu vou fazer o vídeo, sim, na próxima semana, falando como foi a semana. E se for bom, eu vou voltar para a conta real e eu faço um vídeo mostrando como é o setup. Para mostrar a transparência, eu vou mostrar como é que tá a minha conta na corretora. Tá esse valor aí mesmo, tá? Isso aqui foi resultado das minhas más escolhas. Eu assumo a responsabilidade. E próxima semana o vídeo é mostrado tudo que eu executar pelo simulador. E esperamos que esse resultado aqui seja positivo quando estiver na conta real, né? Que seja maravilhoso assim. Que ele continue indo bem dessa forma aí, de acordo com o backtest. Até o próximo vídeo.